Olá pessoal, aqui é o professor Lecivaldo. O tópico da aula de hoje é integrais duplas em coordenadas polares. Então é um outro tipo de integral dupla. Na verdade, a integral dupla, quando a gente integra sobre um tipo de região arredondada ali, como círculo ou partes de um círculo. E essas regiões do plano, elas são descritas em coordenadas polares. Ao invés da gente estar com os intervalos de variação ali das integrais, os limites de integração, com o x variando de um certo valor até outro valor, como tínhamos antes, né? O x e o y variando de um número até outro e tal. Nós vamos ter, na verdade, variação ali de raio de círculo ou o ângulo percorrido até formar um círculo ou formar talvez a metade de um círculo, que é o semicírculo e tal. É para regiões circulares, né? Então, a substituição que a gente vai ter que fazer para esse tipo de integral é o x dessa maneira, igual a r cosseno θ, e o y assim, igual a r seno θ. E deixa eu trocar só o valor dessa caneta aqui. Isso é feito por quê? Num círculo, quando a gente percorre ele, a gente vai pensar em um triângulo formado aqui, né? Esse aqui é um triângulo retângulo, aonde tem um raio R e o ângulo que é formado até a gente percorrer esse círculo todo, né? Aí esse ângulo aqui a gente chama de θ. O x aqui, como a gente sabe, na coordenada horizontal e o y na vertical. Ok, então pelas relações que a gente tem num triângulo retângulo, a trigonometria, o cosseno do ângulo θ ali, ele é dado pela fórmula de cateto adjacente, né? Desculpa, o cateto adjacente, claro. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é o R. Isso aí vocês sabem desde o ensino médio lá. Isso aqui ainda está muito espesso. Deixa eu ver assim se vai melhorar. Então, quando a gente quer isolar o x e saber qual seria a relação do x com esse ângulo e raio, a gente colocaria o x igual a r cosseno θ. Esse r passou para o lado de lá. Aí eu já inverti também a equação, coloquei assim, né? Esse r cosseno θ é igual a x, quer dizer que x é igual a r cosseno θ. A mesma coisa se a gente faz com o y aqui, pela relação que tem o seno, né? Nesse triângulo aqui, o seno desse ângulo θ seria igual ao cateto oposto, que é o y, dividido pela hipotenusa, que é o r, né? E dessa maneira também a gente vai ter a relação, passando esse r multiplicando, a gente vai ter essa relação de que y é igual a r seno θ, tá? É daí que a gente tira esse tipo de substituições para coordenadas polares. Porque a região de integração lá, o domínio, na hora que a gente vai fazer a integral, é círculo ou partes de um círculo, regiões assim que são pedaços de um círculo. Aí o elemento de área, aqui, ao invés da gente usar aquele dA sendo dx dy, como antes, aqui a gente vai usar o r dr dθ. Eu não vou entrar em detalhes a respeito desses r dr dθ, mas aqui o dr aqui é que a gente está integrando lá em relação ao raio, vai ter esse dr, e esse dθ também vai ser outra parte da integral quando a gente integra em relação ao ângulo. Tá? E sempre não pode esquecer desse rzinho que vai estar multiplicando pela função lá. Assim, uma integral dupla que a gente fazia dessa maneira com dx dy vai se tornar uma integral assim. O x, repare que ele foi trocado pelo r cosseno θ, e esse y aqui foi trocado por r seno θ. E esse dx dy a gente vai colocar como r dr dθ. Tá? Então, essa
região R aqui, ela vai ser representada como R', que é uma região em coordenadas polares. Aqui vejam só, a gente tem um círculo. Esse círculo tem um raio 2, então essa distância aqui é 2. O centro dele é lá na origem aqui do eixo X, eixo Y. Temos o centro do círculo na origem. Em coordenadas cartesianas, a gente já viu que temos essa equação para o círculo. Quando a gente tem x² mais y² aqui, às vezes a gente vê igual a 4 também, assim, né? O x² mais o y² igual a 4. Quando a gente está considerando só o contorno aqui, é só a circunferência, é só essa borda. Mas como aqui em coordenadas polares a gente considera a região inteira, o contorno e a região interna, toda essa região pintada de roxo, aí por isso que coloco menor do que ou igual a 4 aqui, tá? Então o raio vai de 0 até 2. Em coordenadas polares, essa região aqui, essa inequação, quer dizer, do x² mais y² menor do que ou igual a 4, então a gente vai usar o raio aqui, ó, de 0 a 2, e esse ângulo θ aqui está variando de 0 a 2π. Por quê? Porque ele preenche, o círculo está completo aqui. A gente não está pegando só uma parte de um círculo, por exemplo, só a parte de cima ou só um quarto do círculo. Aí basta lembrar aqui, quando a gente vai percorrendo aqui, a gente tem em radianos tem 0, aqui é o π/2, aqui π, aqui 3π/2, né? Ou 3 meios, e aqui completaria o 2π. Então, quando a gente dá a volta completa no círculo, a gente completa 2π radianos. Então, um círculo dessa maneira, se a gente for representar em coordenadas polares, a gente vai ter que usar essa variação aqui do θ de 0 a 2π, tá? Ok? Então vamos para um exemplo aqui, onde tem o seguinte. Tem uma integral dupla. Isso aqui é uma função. Essa função vai ser integrada em relação a x e y, só que aí, ao invés da gente usar o x e y, nós vamos trocar para coordenadas polares, porque aqui a região de integração é um disco de raio 1 centrado na origem, né? Então seria um círculo semelhante ao anterior lá, só que menorzinho, raio 1, e o centro dele está na origem. A gente precisa fazer essa integração. Como temos a equação do círculo assim, ó, e o raio dele é 1, então reparem que o R dele está indo de 0 até 1. E o θ, que é o ângulo de 0 a 2π, porque estamos usando o círculo completo. Dessa maneira, a gente monta a integral dupla assim. Por que está aparecendo esse R² vezes R? Antes disso, o que apareceu? Porque, como eu tinha dito antes, voltando ali, aqui, ó, o x seria trocado por R cosseno θ e o y trocado por R seno θ, né? E aqui já apareceu aqui esse R² e tal. Porque nessa expressão aqui, ó, se a gente coloca assim, a integral dupla lá, e aqui o x², como o x, ixi, esse ficou horrível, como o x é R cosseno θ e o y é R seno θ, e aqui está a soma dos dois ao quadrado, então nesse caso aqui, ó, ficaria R cosseno θ ao quadrado mais esse R seno θ, tudo isso também ao quadrado, né? Deixa eu colocar um outro parênteses aqui. E após isso, esse dx dy seria trocado por, lembra lá do R dr
dθ. Só ver aqui, ó. Acho que vai... Aqui, ó. Esse dx dy é trocado por r dr dθ. Tá? Então aqui o que foi feito? Ó, x ao quadrado foi trocado por r cosseno θ ao quadrado, y ao quadrado r seno θ ao quadrado, e esse dx dy eu coloquei r dr dθ. E como a gente começa assim, ó, dr primeiro, então a variação do raio primeiro. Nesse disco aqui, o raio tem medida 1, né? Então a gente coloca esse raio variando de 0 a 1. Aqui 0 e aqui 1. O ângulo está de 0 a 2π, a gente coloca aqui, ó, 0, 2π. Esse θ aqui que é relacionado ao ângulo, tá vendo? Então a integral interna é a que vai de 0 a 1. Beleza. Então aqui, ó, o que ficaria após isso aqui? Integral de 0 a 2π. E aí depois de 0 a 1. Isso aqui, quando a gente eleva ao quadrado, fica r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais. Esse aqui também vai levar ao quadrado. R ao quadrado seno ao quadrado de θ. Fechei aqui. R dr dθ. Muito bem. Aí se a gente coloca esse r ao quadrado em evidência, porque ele está aparecendo nesse termo e nesse aqui também, vai ficar aqui, ó. Vai ficar com pouco espaço para me escrever aqui. E aqui de 0 a 1, aqui r ao quadrado, e aí entre parênteses ficaria cosseno quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, né? E aí fecharia aqui com... Aqui vai ter pouco espaço mesmo. R dr, faltou o dθ aqui. dθ. Ok. Aí essa parte aqui dentro, ela acaba sumindo depois, por quê? Porque aqui está o cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Isso aqui é uma identidade trigonométrica que é igual a 1. Vocês já devem ter visto antes. Quando a gente tem a soma dos quadrados do cosseno e seno, isso aqui dá 1. Aí, essa parte que dá 1, como está multiplicando, acaba sumindo. Então, por isso, ó, ficou apenas aqui, ó, r ao quadrado. Ó, ficou esse r ao quadrado e toda essa expressão aqui desapareceu e ficou essa parte de fora também, r dr, tá vendo aqui? Ó, r dr e depois o dθ. Aí, o que a gente fez aqui? Ó? Multiplicou esse r ao quadrado vezes r, ó, ficou r ao cubo, tá? Então, ficou essa integral, ó, de r ao cubo dr dθ, ó, o intervalo, os limites de integração aqui, ó, de 0 a 1, como está aqui, e de 0 a 2π, assim como está aqui embaixo, tá? Muito bem, aí quando a gente vai fazer a integral, lembre-se que faz a integral dessa parte aqui primeiro, né, a parte interna, de r ao cubo, no caso, em relação a r. Né? Quando a gente integra r ao cubo, soma 1 aqui em cima e divide pelo... Vai ficar 3 mais 1, né? Vai dividir por 4. Então, por isso que ficou assim, ó, r à quarta sobre 4. Isso que está aqui já é o resultado dessa integral aqui, ó. E aí, como aqui os limites de integração 0 e 1, está aqui, ó, 0 e 1. Desse passo para frente aqui, o que foi feito? Esse r à quarta sobre 4 vai aplicar o 1 no lugar do r e depois o 0, né? Então, veja, quando a gente coloca aqui, ó, não vou colocar r. Quando eu coloco o 1 no lugar do r lá, vai ficar 1 à quarta sobre 4, e tem que diminuir, assim, eu colocar o menos, aí quando a gente aplica o 0 lá, 0 à quarta sobre 4. Então, essa expressão do meio fica isso aqui, não é? Mas esse 0 elevado a 4 é 0, e 0 dividido por 4 também é 0. Essa expressão aqui dá 0, não precisa dela, então, esse termo aqui. Então, vai ficar 1 à quarta sobre 4. 1 à quarta é o próprio 1 sobre 4. Tá? 1 à quarta é 1, aí dividido por 4 ficou isso aqui, ó. 1 quarto dθ aqui, ó.
esse resultado. Então, a gente integra agora essa constante em relação a θ. Quando vai integrar uma constante, você só coloca a variável ao lado da constante, não é isso? Deixa eu só apagar essa parte aqui para sobrar um espaço. Aqui. Quando a gente integra isso aqui, ó, ficaria 1/4 vezes o θ, né? Isso aqui com θ indo de 0 até 2π. Tá aqui os limites de integração, tá vendo? Eu estou só explicando dessa parte aqui para vir para essa. O que aconteceu, por que deu esse resultado, tá? Então, isso aqui ficaria como? Aplica esse valor aqui, então 1/4 vezes o θ sendo 2π, menos, aí depois você aplica esse valor de baixo que é 0. Mas aí vai ter 1/4 vezes 0, que dá 0, então não precisa desse termo, ficou 1/4 vezes 2π, né? É o que está aqui, ó, 1/4 vezes 2π. Pronto, e aí isso aqui a gente pode... Só simplificou, na verdade, porque ficaria assim, ó. 2/4 de π, né? Ou 2π sobre 4. Quando a gente simplifica, fica 1 em cima, então 1 não precisa colocar aqui, né? E embaixo o 2, então ficou π dividido por 2. Então, calculamos aí uma integral dupla utilizando coordenadas polares, porque a região aí que a gente queria integrar seria um círculo. Nesse caso, a gente usa coordenadas polares. Agora, esse exemplo também. Esse exemplo aqui, ó, a função é uma função constante, bem simples. Calcule a integral de f de xy igual a 1. Então, tem uma função em 3 dimensões, que lá em cima é sempre 1. Então, é basicamente um plano que está passando lá em cima, um plano reto constante, com o z igual a 1. E é para a gente calcular essa integral sobre uma região entre os círculos de raio 1 e outro círculo de raio 2 no primeiro quadrante. Como que seria essa região aqui de baixo, então? Somos uma região entre dois círculos. Um círculo com raio 1, outro círculo com raio 2. Colocando aqui para visualizar ela assim, está falando que é no primeiro quadrante, né? Poderia ser, por exemplo, um círculo menor e aqui um círculo maior. Aqui um círculo interno tem raio 1, o externo raio 2, essa região aqui, ó, entre os dois círculos. Tá vendo a variação do raio de 1 a 2, não está sendo de 0 a 2π como antes. Como é que funciona isso? Deixa eu só voltar aqui no livro de cálculo para vocês verem uma coisa. Ó. É como se fosse algo desse tipo aqui. Aqui está mais bem desenhado. Só que aqui, ó, tá vendo? Aqui seria só uma parte do círculo. Nesse caso aqui que está mostrando no livro, só uma parte do círculo, onde tem um círculo aqui interno de raio 1 e aqui esse externo de raio 2, tá vendo? Aqui nesse exemplo que a gente está fazendo, só é pensar que a gente está completando isso aqui, ó. Tá tendo a parte de baixo também. Tá horrível para desenhar desse jeito. E aí a região que a gente queria seria a região pintada aqui. A integral sobre uma região pintada. Então é desse tipo aí. Por isso que o raio, ao invés de ser igual antes, tipo essa aqui, que a gente começava do 0 até o valor, aqui a gente não vai começar do 0, vai começar já do raio 1 até o raio 2, ó, que é dessa parte pintada. E esse θ aqui está indo de 0 a π sobre 2. Por quê? Porque está no primeiro quadrante. O que seria o primeiro quadrante, né? Só lembrar. Aqui é primeiro quadrante, aqui é o segundo, é o terceiro e aqui é o quarto. Se quer só a parte no primeiro quadrante, então seria só um pedaço assim.
tá? Ao invés de completar essa figura toda, tá? Aqui com o raio 1, o raio 2, é isso? Então, só um pedacinho assim. Muito bem. A função aqui, como está falando f de xy igual a 1, bem aqui a gente colocaria a função, não é isso? F de xy, mas o 1 você não precisa colocar aqui, ó. 1 não é necessário. E aqui, ó, ao invés do dx dy, colocaria r dr dθ. E o que é que a gente coloca primeiro aqui nesses limites de integração, ó? Isso aqui, o 1 e o 2 é relacionado à variação do raio, sempre que. E esses externos aqui, ó, dessa integral externa, que é relacionada a dθ, que é o ângulo, ó, de 0 até π sobre 2. Por quê? Porque aqui a gente está indo do 0 até o π sobre 2. Ó, não está percorrendo o círculo completo. Se fosse, por exemplo, assim, para a gente fazer nessa aqui, deixa eu apagar tudo que eu escrevi aqui. Se fosse para a gente fazer nessa aqui, a variação numa integral, por exemplo, seria de 0 até, aí você vai percorrendo aqui, ó, bem aqui seria π, né? Se fosse para fazer uma integração, então, numa região como essa, seria o θ de 0 a π, variando de 0 a π. Já nesse caso aqui que estamos fazendo, que é um pedaço assim, ó, π sobre 2, então é uma região desse tipo aqui. É metade daquela lá. Muito bem. Aí, como é que a gente faz isso? Integra o r, só tem o r mesmo aqui, dá r ao quadrado sobre 2, né? É o mesmo, a mesma regrinha lá de integrar polinômios, como você vai integrar, por exemplo, o x dx. Lembra que é só fazer o x ao quadrado sobre 2, né? Então, nesse caso aqui, ficou o r ao quadrado sobre 2. E aqui a gente vê que a integral de dentro, ela vai de 1 a 2. Então aqui, ó, de 1 a 2. E por que que está essa expressão aqui no meio? Isso aqui é o resultado desse r ao quadrado sobre 2 aplicado nesse intervalo 2, 1 aqui, ó, tá vendo? Quando você coloca o 2 no lugar do r ali, ó, fica 2 ao quadrado sobre 2. E aí vai ter que colocar o menos. Agora coloca o 1 no lugar do r. 1 ao quadrado sobre 2. O que que fica aqui, ó? 4 meios menos 1 meio. E que fica 3 meios, né? Tá vendo? Esse 4 meios menos 1 meio, ele colocou assim, ó. 4 menos 1 sobre 2. É uma outra forma de escrever isso aqui. Como os denominadores são iguais, a gente pode juntar numa fração só também. Não tem problema nenhum. E aí, aqui, ó. Esse 3 sobre 2, que é o resultado disso, já foi colocado aqui, tá vendo? Mas aqui já foi integrado também nessa parte aqui, tá? Então, não vou pular essa parte. Vamos lá. O que ficaria aqui, ó? A partir disso aqui, né? Isso aqui ficou a integral de 0 a π sobre 2 do 3 sobre 2 dθ, né? Bom, quando integra esse 3 sobre 2 dθ, a gente simplesmente coloca o θ do lado. Fica assim, ó. 3 sobre 2 θ, variando de 0 a π sobre 2, né? E como ficaria então? O 3 sobre 2 vezes, tá? Vezes o θ, né? π sobre 2 menos esse 3 sobre 2 vezes 0, que é o do 0. Essa parte aqui, essa dá 0. E aí a gente faz isso aqui, ó. O 3 vezes π sobre 2. 3 sobre 2 vezes π sobre 2. É justamente
o que está aqui. E aí, quando multiplica 3 vezes π, 3π. 2 vezes 2, 4. Pronto, então ficou 3π sobre 4. Tá, isso aqui é só um resumo. As regiões polares simplificam regiões com simetria circular. Aqueles círculos lá centrados na origem e tal. E a substituição que a gente faz, eu mostrei que aqui sempre você vai substituir o x por r cosseno θ, o y por r seno θ. E aquilo que tinha o dA lá, que seria na verdade o dx, dy, ou dy dx, a gente vai trocar por r dr dθ e aplicar os limites de integração que a gente coloca. Aqui tem uma lista de exercícios que pode ser feita usando isso. Deixa eu ampliar um pouquinho só. Nesse caso aqui, a gente tem uma integral dupla onde a função aqui é 1. Por quê? Porque não está aparecendo nada aqui, é como se tivesse simplesmente 1. É o f de xy igual a 1. E a gente simplesmente vai fazer, então, assim, essa integral dupla de r dr dθ. Então, já está meio que montada a integral aqui. O que falta? Aplicar os limites de integração. Ó. O r de 0 a 3 é o que você vai colocar aqui. E esse θ vai de 0 a π. Então, na hora que for montar a integral, tem essa integral interna em relação a r. Qual que é o r? De 0 a 3. E depois o dθ. Aí esse θ vai de 0 a π. Então, é a externa aqui, ó, de 0 a π. Tá? Lembrando, ó, a parte interna, essa integral aqui, de 0 a 3 do raio. E aí sempre faz ela primeiro, tá? Uma coisa que pode ser feita nessas integrais duplas assim, é que pode ser separada em duas também em alguns casos. Quando aparece funções assim, onde você pode separar como um produto de duas, assim. Lembrando, lá quando tinha x e y, por exemplo, se a gente tivesse uma integral assim, ó, de 1 a 2, de 0 a 1, por exemplo, e aqui x vezes y, dx dy, nós podemos separar em duas integrais aí, multiplicando para calcular. E aí podemos fazer da seguinte forma. Fazer um produto de integrais assim, ó. 1 a 2 é o quê? Aqui está em relação a y, né? Que aqui está externa. Ó. Assim. Ó, a interna é em relação a x, que é de 0 a 1. Essa externa em relação a y é 1 a 2. Então, como aqui dentro está um produto de x vezes y, a gente poderia fazer isso aqui, ó. Y separar numa integral dy e a outra integral a gente colocaria a parte do x, ó, de 0 a 1 x dx, né? E calcular as duas integrais assim, separadas e multiplicar os valores. Aqui a gente pode fazer algo semelhante também. Apesar de que não está aparecendo o θ aqui no meio, não está aparecendo nada em relação a θ, então você poderia fazer algo assim, ó. Tem uma integral que vai de 0 a π, uma integral que vai de 0 a 3, aqui r dr dθ, aí separar em duas, aonde vai ter a integral em relação a θ, aqui ó, dθ, sem aparecer nada nela, não aparece nada em relação a θ, vezes essa outra integral de 0 a 3, r dr.
Pronto, dá para fazer as duas dessa maneira. Aqui você vai integrar em relação a θ, aqui você vai integrar em relação a r. As duas bastante fáceis de fazer. Nesse caso dessa primeira, pode ser feito assim. Essa segunda também pode ser separado, ó, com uma integral com cosseno θ de θ, né? Porque também está multiplicando. E a outra com r dr. Bem simples as duas. Esses dois últimos aqui que são um pouquinho mais elaborados, onde você tem que fazer aquelas substituições, substituir o x e o y, né? Só lembrem-se que o x é substituído por r seno θ, o y você vai trocar por r seno θ. Quando fizer essas coisas e tiver com o r ao quadrado lá em dois termos, você pode colocar o r em evidência, colocar o r para fora e você vai ver que vai ter uma soma lá onde vai aparecer o cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ. Quando você colocar o r para fora, né, em evidência. Só que faça um passo a passo, até chegar nesse passo aqui. Quando você chegar nesse passo aqui, ó, tudo isso aqui pode ser trocado por 1, né? Então, ou seja, você simplesmente corta isso e fica só a parte do r ao quadrado. Sempre lembrar também aqui, ó, na parte do dx, você vai trocar isso por r dr dθ. Não pode esquecer desse outro rzinho que tem multiplicando aqui, tá? Que ele acaba tendo que multiplicar pelo que aparecer ali também. Se ficar, por exemplo, r ao quadrado, você vai ter que multiplicar esse rzinho pelo aquele r ao quadrado. Pronto, e aí tem esse último aqui também. Você vai fazer as substituições também do x e do y, pelo que é conveniente. E esse aqui, primeiro você tem que interpretar a região do plano. Esse aqui você vai ter que fazer um desenho e vai ter que colocar esse x vai indo de 0 a tanto, esse y, como é que você faz esse y igual a x? Vai ter que desenhar aqui essa reta e interpretar qual que é essa região aqui. Por exemplo, deixa eu fazer uma outra. Se fosse, ao invés de y igual a x, fosse assim, ó, y igual a menos x. Fosse uma região que vai de x igual a 0 até y igual a menos x. O x igual a 0 é a reta vertical. Porque aqui tem um x positivos, né? Para esse lado. Para esse lado, os x negativos. O x igual a 0 é simplesmente a reta que fica em cima do eixo y aqui, ó, o mesmo eixo y. Tá? Ali onde os valores de x são 0. E esse y sendo menos x aí, é uma outra reta. Que é uma reta que passa por esse ponto desse jeito. Essa aqui vai ser diferente, essa do y igual a x de cima, tá? O que eu estou fazendo é essa aqui, ó, y igual a menos x, só para dar como exemplo. Aí se você quisesse essa região aqui, digamos que... Aqui está falando de primeiro quadrante, né? Mas aí eu vou fazer assim, eu quero a região entre essas retas e eu vou colocar aqui no segundo quadrante, como exemplo. Então seria uma região aqui, nessa parte, ó, entre essas duas retas no segundo quadrante. E aqui está falando o círculo assim, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Qual que seria o raio disso aqui? Seria a raiz quadrada de 4. Então vai ter uma região assim, que vai variar desse tanto. Aí você tem que interpretar o ângulo, está indo de quanto até quanto. Nesse caso do desenho que eu coloquei aqui, está indo de π sobre 2 até esse outro aqui. Mas no exercício de vocês aí, não começa assim, porque a reta é outra, ó, é a reta y igual a x, tá? Então você vai ter que desenhar e interpretar isso aqui. E no caso que está aqui, está π sobre 2. Aí repare que ele foi mais esse tanto aqui, né? Ele foi mais 1/4 de π. Então, o ângulo que está nessa parte aqui seria o π sobre 2 mais 1/4 de π, ou seja, mais π sobre 4.
Isso aqui dá para multiplicar por 2 em cima e embaixo para ficar mais fácil somar, né? Aqui por 2 e aqui por 2. 2 vezes π, 2π mais π, 3π sobre 4. Então, no meu caso aqui, esse aqui ficou muito espesso aqui. Deixa eu diminuir. Ficou horrível essas letras assim. Nesse caso aqui do desenho que eu fiz aqui embaixo, que não é o que vocês vão fazer, eu teria uma variação do ângulo aqui, θ, de π sobre 2 até 3π sobre 4, né? Através dessa conta que eu vi. No caso de vocês, vocês têm que interpretar e têm que ver da onde começa e até onde vai para saber colocar isso aqui, ó. É a variação do θ que você vai colocar na integral aqui. Tá? Só vai ser outros números no caso de vocês aí. E a função que vocês vão colocar aqui na integral continua sendo essa. Só que troque o x por r cosseno θ e o y por r seno θ. Faça as contas, se der para fazer alguma conta aqui, e faz a integral. Então aqui vocês vão precisar fazer a integral de funções trigonométricas aí. Tá bom? Então é isso. Bom trabalho aí nos exercícios. Até mais.